Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo webinar deste ciclo de webinars dedicados ao SNS para além da Covid-19. Enquanto se vão juntando, dizer que esta é uma iniciativa da Ordem dos Médicos em parceria com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e que hoje vamos focar-nos nos cuidados de saúde primários. Aquilo que está a ser feito, as recomendações, o que é que se alterou na prática do dia-a-dia e na prestação de cuidados de saúde ao nível dos cuidados de saúde primários e também a visão daquilo que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo está, as iniciativas que está a desenvolver no sentido de acautelar os cuidados à população. Vai moderar este debate o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, que já está connosco também. Boa tarde a todos. E está connosco também Isabel Santos, a Presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, o Dr. Luís Pisco, Presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, e o Dr. Gonçalo Envia, também membro do Colégio da Especialidade. Uma boa tarde a todos. Dr. Alexandre Valentim Lourenço, passo-lhe a palavra para moderar este debate mais uma vez e obrigado a todos pela vossa presença. Muito boa tarde a todos. Para já agradecer aos nossos três convidados a sua presença e a sua disponibilidade para conversarmos aqui durante 1h30 e agradecer já aos 170 participantes que já estão neste momento conectados pelo vosso interesse. Estes debates e estes webinars feitos nesta fase são essenciais para duas ordens de fatores. Primeiro, tentarmos difundir comunicação entre todos os colegas e todas as pessoas que estão no terreno e interessadas nestas temáticas, por áreas setoriais, para tentarmos perceber o que é que se está a fazer, copiarmos alguns bons exemplos e tentarmos aferir a nossa capacidade de execução de cuidados de saúde de alta qualidade num período tão conturbado como este que é o da pandemia. E o segundo aspecto, que também é muito importante para nós, para percebermos o que é que fica por fazer, quais são os outros cuidados que nós estamos a colocar para o posterior e o que é que está para além do Covid. O que é que nós teremos como embate secundário desta pandemia nas outras patologias, como é que as podemos mitigar esses efeitos e como é que podemos também tirar algumas noções, algumas lições e algumas competências novas que se possam juntar aos cuidados de saúde no futuro, nomeadamente na ligação que se faz entre os cuidados de saúde primários e hospitalares. E para isso nós vamos ter os nossos três convidados, cada um terá uma pequena intervenção em que vai expor aspectos diferentes, foram previamente combinadas áreas diferentes entre os três, e depois disso eu farei algumas perguntas para juntar alguns pontos e vamos respondendo às perguntas que surgirem no chat, não de uma forma sistemática e organizada, mas por áreas. Nós vamos vendo algumas das perguntas serão repetidas e vamos tentar agrupá-las e colocá-las por áreas para pormos à disposição destes três convidados. Começo então por fazer as apresentações. Primeiro as senhoras, a doutora Isabel Santos, é Presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar e está aqui nessa qualidade para participar neste debate. O Gonçalo Envia, que está na qualidade de médico no local, apesar de também fazer parte do colégio e conhecer muito do que se passa na organização, mas é um dos médicos que está neste momento a trabalhar nos centros de saúde e que nos pode dar uma perspectiva do que se passa na trincheira. Agora estamos todos na frente de combate e será a mesma trincheira. E depois o Dr. Luís Pisco, Presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, que também tendo o conhecimento de toda a atividade de organização e de planeamento, estará nessa qualidade a juntar mais outra perspectiva neste debate. Por isso vamos começar pela doutora Isabel. Passo-lhe a palavra ligando o microfone, eu vou desligar o meu. Microfone, doutora Isabel. O que é que tem o meu microfone? Está ativo? Não. Tá. Está ativo ou não? Sim. Tá, ok. Boa tarde a todos. Nós já tivemos a oportunidade de nos cumprimentar uns aos outros antes de iniciar este webinar. Não tive a oportunidade, foi para agradecer esta iniciativa, que é uma iniciativa, eu sou parte interessada, obviamente, mas que é uma iniciativa muito importante, não só
para explicar aquilo que está a ser feito, aquilo que nos espera no futuro e também um pouco do estado de alma. É muito importante às vezes as pessoas falarem do estado de alma, porque isso determina a forma como os profissionais também se organizam. Bem, nós estamos a viver o inesperado, eu diria que é o inesperado. Estamos presos num agora que vai alterar toda a nossa vida social e de trabalho. Nunca como agora estivemos tão conscientes, estamos todos muito conscientes do valor que a nossa ação individual tem para o coletivo. Como epiderme do sistema, os cuidados de saúde primários, estamos em permanência a usar uma tática que eu adaptei, que se chama um passo atrás, dois à frente. Estamos constantemente a ser mobilizados para novas tarefas, a refletir sobre a sua sensatez e eficácia e, em consequência, a refazer a malha de cuidados. Mesmo com todos os avisos, o surgimento da pandemia apanhou-nos a todos de surpresa. Nós somos a geração dos grandes avanços médicos, a geração das vidas perdidas por ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, doenças oncológicas, doenças não transmissíveis. As doenças infecciosas já não figuravam nas principais causas de morte. Agora caiu-nos um raio em cima. Surge uma doença infecciosa muito diferente das anteriores, que nos afasta e separa, não só uns dos outros, mas também do perfil de cuidados e da organização de trabalho a que estávamos habituados. Em 2010, na gripe do H1N1, os cuidados de saúde primários também tiveram de se reorganizar e criar espaços dedicados, mas nessa altura a crise, chamemos assim, não mexeu tão fortemente com a nossa prestação de cuidados como esta infecção, quer porque esta infecção é muito mais contagiosa e também porque é muito mais perigosa. A Covid tem um novo quadro clínico de apresentação, uma nova forma de transmissão e de propagação, um novo curso, uma nova duração de doença e tem complicações inabituais. Para termos um teste diagnóstico, para a Covid, temos um teste diagnóstico, mas não temos um teste de rastreio. O que conta para o diagnóstico, agora, neste contexto de pandemia, como o que estamos a atravessar, é a clínica. Desde logo, é imenso o que não sabemos. Desde logo, não há nenhum estudo que descreva o seguimento dos doentes no ambulatório dos cuidados de saúde primários. Os estudos publicados que temos até agora, e que não são muitos, mas são escassos, descrevem os sintomas dos doentes que foram hospitalizados, mas não os que são seguidos em casa, ou que vão ser seguidos em casa, ou que estão a ser seguidos em casa. Sobre o período de incubação, sabemos que pode variar entre 1 e 14 dias, que a média é de 5 dias, sabemos que a maior parte dos doentes desenvolvem sintomas antes dos 11, 12 dias, sabemos por alguns estudos que os doentes assintomáticos ou pré-sintomáticos podem transmitir a infecção e que os assintomáticos, que são cerca de 25%, sabemos que alguns doentes curados, afinal, também podem continuar a ser contagiosos durante 2 semanas, sabemos que a doença pode ser leve, moderada ou grave e muito grave e que a infecção apresenta uma pleia de sintomas, sendo aqueles que mais contribuem para o quadro clínico, a febre, a tosse, falta de ar, mas não nos podemos esquecer do cansaço generalizado, das mialgias, da anosmia, da perda de paladar, das cefaleias, enfim. Portanto, não é um quadro clínico tão circunscrito como aquele que às vezes estamos habituados a pensar. E sabemos também que a febre não está presente em 40% das situações e que a sua expressão é muito variável. É mais conhecida dentro no ambiente dos doentes que são internados no hospital. Não se conhece a evolução dos doentes que não desenvolvem febre. Portanto, nós temos estudos que descrevem a duração, não temos estudos que descrevam a duração dos sintomas leves. Por isso, desde logo, nos preocupamos em assegurar a resposta às seguintes necessidades: diminuir as cadeias de contágio, manter as unidades de saúde e os profissionais sem infecção, assegurar a manutenção dos cuidados de saúde e identificar e isolar os casos suspeitos na comunidade. A este primeiro desafio, respondemos reorganizando os cuidados de saúde primários
mas mantendo a filosofia, os princípios de trabalho e o compromisso de prestação de cuidados continuados e abrangentes aos nossos doentes. Agora nesta, mais necessitados, de forma a não vir a sofrer o impacto de uma eventual restrição de cuidados ou de cuidados interrompidos aos doentes com doença crónica. Esta é uma nossa grande preocupação. Não interromper os cuidados necessários e, ao mesmo tempo, isolar os casos suspeitos na comunidade. Tendo em atenção que para tapar um grande rombo no navio, não podemos ir todos para o mesmo lado, porque senão o navio pode afundar-se. Para isso, o Colégio propôs um conjunto de princípios gerais que orientassem a reorganização dos serviços. As primeiras orientações que foram feitas definiram serviços mínimos para a atividade assistencial presencial, proporcionando-se aos utentes, aos doentes, vias alternativas de contacto. Cancelou-se toda a atividade assistencial programada, presencial, mas manteve-se o acompanhamento das situações crónicas e o atendimento às situações agudas. Intensificaram-se os contactos por telefone ou e-mail, reorganizaram-se escalas de serviço e horários de trabalho de forma a evitar a presença física de toda a equipa na mesma unidade de saúde, no mesmo tempo, e uma parte substantiva, e esta é uma grande novidade destes tempos, é que uma parte substantiva da programação do nosso trabalho passou a ser feita em teletrabalho. Nunca os médicos de família, nunca os enfermeiros, nunca os assistentes operacionais ou os secretariados fizeram tantas chamadas telefónicas ou escreveram tantos e-mails como agora. Foi colocado grande ênfase também nas medidas de proteção individual e coletiva, no arejamento, na limpeza, no fardamento, adequando os procedimentos de higiene e de contenção de propagação de infecção. A preocupação generalizada de todos os profissionais, sejam eles de categoria forem nos cuidados de saúde primários, é tudo fazer para manter as pessoas e os doentes afastados dos serviços hospitalares e diminuir as fontes de contágio. Tudo fazer para que os profissionais de saúde também se mantenham a funcionar e, portanto, não infectados e mantendo-se saudáveis. Esta reorganização requereu e requer uma ampliação e reforço do acesso telefónico e telemático dos doentes às unidades e dos médicos de família, enfermeiros, assistentes operacionais com os doentes. Não nos podemos esquecer que os doentes com problemas de saúde crónicos precisam continuar a ser seguidos e vigiados e também precisamos de continuar a garantir o atendimento às situações de doença aguda. Numa situação de escassez de recurso, porque alguns profissionais foram ficando de quarentena, as unidades, e esta é uma particularidade muito importante dos cuidados primários, foi essa capacidade de reorganização. Algumas unidades com modelos organizativos diversos, o SFSA com o SFSB ou com CSPs, uniram-se e passaram a tratar e a seguir os seus doentes de acordo quase como um modelo de group practice. A continuidade de cuidados mantém-se assegurada para estes grupos pela utilização de um registro eletrónico clínico que todos conhecem muito bem e para o qual estão muito treinados. As recomendações do Colégio procuraram orientar a ação e o exercício profissional e influenciar a administração a flexibilizar os horários de trabalho que permitisse o trabalho em espelho também, portanto com um duplo, não é? O teletrabalho e o acesso remoto aos registros clínicos no caso dos profissionais em quarentena. Os profissionais e as unidades, de uma forma geral, responderam, mas desde logo, e esta era uma oportunidade, fica uma recomendação e um alerta para o pós-Covid. Vamos ter de estar preparados, com planos de contingência para catástrofes, também nos cuidados de saúde primários. Vamos ter de aperfeiçoar e muito a nossa rede informática e ampliar as aplicações de telemática. A telemedicina, tenho a certeza, veio para ficar. Os profissionais todos vão ter de saber lidar com estes novos instrumentos de trabalho, ao mesmo tempo que têm de saber usar e bem equipamentos de proteção individual. E os cuidados de saúde primários, mais do que nunca, para mim, ficou claro, precisam de uma cadeia de comando técnica, competente e confiável.
Depois de uma semana de intenso labor e da emergência de diversas lideranças locais, espírito de união e colaboração, onde se reorganizaram tarefas, fluxos de trabalho, equipas, espaços físicos, circuitos de utentes e dos profissionais, entramos na fase de mitigação, que é aquela em que nos encontramos, com, novamente, novos circuitos, e tudo isto se passou em 2 semanas, e novas aplicações informáticas. Com uma organização de áreas dedicadas muito diversa e dispara, o que levou a que de novo o colégio elaborasse um conjunto de recomendações para a constituição e organização das mini-equipas que estão a trabalhar nessas áreas dedicadas. Este trabalho nas áreas dedicadas ao Covid tem que ser entendidas como um trabalho extraordinário. Ao perfil do trabalho dos cuidados de saúde primários e à medicina geral e familiar. Requer aptidões físicas específicas dos que aí estão a trabalhar e por isso consideramos que, idealmente, estas equipas deviam ser principalmente formadas por voluntários, ser rotativas, ter espelhos e separadas dos restantes profissionais. Os espelhos é em sentido metafórico, claro. De novo, esta fase necessitou de novos guias de procedimento, fluxogramas de vigilância claros para a recepção e encaminhamento dos doentes para as áreas dedicadas, das áreas dedicadas para os centros de saúde e de vigilância dos doentes em casa. Tudo isto teve que ser feito e tem que estar a ser feito muito bem e depressa. A partilha e a troca de experiências deve ser generalizada e organizada dentro de cada região e entre regiões. A monitorização dos indivíduos, com indicação para autocuidados, que é o que estamos agora a fazer, deve ser feita de acordo com a periodicidade definida clinicamente e personalizada ao caso concreto. O sistema informático não pode impor a obrigatoriedade de uma abordagem diária para todos, porque isso não é execuível e ocasiona, ou está a ocasionar, um burnout e ruído que a todo custo queremos evitar. 3 ativos parecem importantes para ter uma resposta adequada a esta crise. Cuidados de saúde primários fortes, motivados e eficazes, saber usar os dados de saúde e realizar uma triagem em massa e a capacidade de controlar os estoques de equipamentos de proteção individual e de material médico, deles fazendo um bom uso e distribuição. O terceiro grande desafio que nos espera prende-se, por um lado, com um desenvolvimento muito rápido, ao mesmo tempo desigual e combinado, dos serviços de saúde criados na luta contra o Covid, nos diferentes níveis de cuidados. Nós temos Covid, as áreas dedicadas nos cuidados de saúde primários, temos as áreas dedicadas de serviço de urgência, enfim, temos os hospitais, portanto, é preciso uma articulação entre todas estas áreas e, ao mesmo tempo, e em segundo lugar, manter business as usual, quer nos hospitais, quer nos cuidados de saúde primários, mas também nas entidades convencionadas, nas farmácias, nos fornecedores de equipamentos. Os cuidados de saúde, sobretudo os cuidados de saúde primários, dependem, para serem efetivos, de um conjunto de serviços que trabalham em regime de convenção. Nos próximos 15 dias, os problemas sociais e psicológicos decorrentes desta pandemia vão precisar dos nossos cuidados. Temos de estar preparados. Voltar ao normal não vai ser uma opção. Vamos ter mesmo que nos organizar de uma forma diferente e isto está todos os dias a mudar. Esta eram as minhas recomendações, ou algumas recomendações que faria no sentido de nos reorganizarmos, que no fundo este é um trabalho permanente. Nós estamos a viver uma situação em que em permanência nos organizamos, reorganizamos. Nunca tivemos que fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Muito obrigado, doutora Isabel. Acho que essa palavra de organizar e reorganizar é muito patente na sucessão de recomendações que vão atualizando e melhorando os nossos cuidados. Agora vamos passar para o Gonçalo. Gonçalo, agradecemos a tua presença e acho que vais dar uma sensação de algumas questões que já nos estão a aparecer do que é que está acontecendo no terreno.
Eu lembro que os 300 participantes já estão neste momento online, têm cá em baixo um botão de perguntas e respostas. Quem quiser fazer questões pode as colocar, algumas eu poderei responder diretamente, mas tentarei com que algumas delas passem para os nossos oradores nas intervenções subsequentes. Gonçalo, a palavra agora é tua. Obrigado pela tua participação. Microfone. Estou? Está ok. Então, boa tarde a todos. Agradecer o convite também ao Conselho Regional do Sul e à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para participar neste webinar e coube-me a tarefa de trazer aqui o que se está a passar neste momento no terreno. Uma das coisas que nós temos noção é que as coisas foram acontecendo ao longo destas últimas, como já disse a professora, 2 semanas e meia, desde o início do estado de emergência e desde há um mês, desde o início da adequação de medidas, e só um Serviço Nacional de Saúde, como nós temos estabelecido, com uma boa rede nacional, que chega a praticamente todo o território nacional e a todo o território nacional, constituindo cuidados de proximidade, personalizados, acessíveis aos cidadãos, é que também permitiram que nós conseguíssemos fazer e chegar à população nesta fase tão difícil. No início nós tivemos aqui uma abordagem muito hospitalocêntrica, que ainda se mantém pela necessidade de acompanhamento dos casos mais complicados, mas acima de tudo vemos agora então os cuidados a passar também para os cuidados de saúde primários, como tem sido, como a professora dizia, o business as usual, que os cuidados de saúde primários acabam por prestar aqui fazer aqui uma situação de portão de entrada para o próprio sistema e um controlo maior, até pela proximidade que têm dos seus utentes. E, portanto, nestas últimas semanas, houve aqui uma reestruturação e uma reorganização dos serviços de saúde em 3 eixos principais. Do ponto de vista clínico, e isso as pessoas notam pela reorganização das próprias consultas. Do ponto de vista organizacional, que houve uma necessidade de uma reinvenção constante das equipas para fazer face às orientações e às normas que vinham emanadas da DGS, em alguns casos mesmo física, porque houve com uma colaboração e organização de serviços entre unidades próximas, com essa reorganização de espaço, redistribuição de recursos humanos, divisão de unidades em subunidades para permitir as tais rotações, as equipas espelho, de forma a prevenir aqui a ocorrência de contágio cruzado entre os profissionais. E, portanto, neste momento, quais é que são as grandes tarefas e os grandes grupos de tarefas que nós conseguimos realizar e que estamos a realizar ao nível dos cuidados de saúde primários? Em primeiro lugar, a atividade clínica de medicina geral e familiar, que obviamente nesta fase adaptada à situação, mas que obviamente que não é por haver Covid que deixa de haver rinites alérgicas e infartos e AVCs e todas as outras patologias que acontecem no dia-a-dia e no nosso cotidiano. Depois, a necessidade de adaptação, então, à assistência aos doentes com suspeita de Covid, nas áreas dedicadas, ao tratamento e ao acompanhamento desses doentes, os ADCs, e a monitorização e a vigilância do Covid através da plataforma que foi criada, que é o Trace Covid, e através da notificação obrigatória através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, do SINAV, que fez com que a nossa prática passasse da nossa atividade clínica ao normal para abordar mais estes 2 aspectos. Portanto, partindo da atividade clínica, o que é que estamos a fazer neste momento? Neste momento, as unidades, a grande maioria, para não dizer a totalidade, está em serviços mínimos, com a maioria das consultas desmarcadas e que se continua a prestar os cuidados essenciais inadiáveis à população, nomeadamente a vigilância de saúde infantil, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, quando existe vacinação obrigatória do Plano Nacional de Vacinação, apesar de nós na recomendação do colégio termos priorizado a questão da consulta do primeiro mês e do cuidado imediato ao recém-nascido na primeira consulta. Obviamente a vigilância de saúde materna, desta forma também adaptada, tentando evitar ao máximo a vinda da grávida ao centro de saúde, mas obviamente que há marcos na vigilância de saúde materna
que necessitam de um contacto presencial, obviamente a revisão do puerpério, depois a distribuição de contracepção, o encaminhamento para as interrupções voluntárias de gravidez, o Plano Nacional de Vacinação, os tratamentos de enfermagem e depois toda a doença aguda que, não sendo respiratória, porque essa à partida será encaminhada para os locais que estão mais capacitados para ver este tipo de doentes, mas toda a outra doença aguda, sejam dores abdominais, sejam infecções urinárias, sejam toda a outra miríade de patologias que nós temos e que temos capacidade e devemos continuar a seguir. E este contacto, se calhar 80%, 90% do contacto que nós tínhamos com os nossos doentes passou do presencial, que é para aquele que nós estamos treinados e que durante o internato nós estamos treinados, para e-mail ou telefone, e que introduz uma série de desafios à prática clínica, quer na organização da jornada de trabalho, quer na prestação de cuidados à distância, porque não temos o suporte do exame físico e da visão na avaliação do doente. Acima de tudo, nós estamos treinados para começar a fazer a avaliação do doente a partir do primeiro instante em que o doente nos entra no gabinete e neste momento essa parte da avaliação é-nos retirada. Depois existe ainda a necessidade de renovação de receituário crónico, a necessidade de certificados de incapacidade temporária, o vulgo baixas, e depois então os cuidados ao Covid, em que há elementos que saem das unidades para ir então para estes atendimentos diferenciados de atendimento ao Covid, e aqui há uma grande disparidade entre os vários centros, obviamente com as recomendações e as orientações do colégio tiveram esse objetivo de tentar uniformizar alguns critérios, mas acima de tudo cada ACES, de acordo com a sua especificidade, e nós como cuidados de saúde primários fazemos cuidados de proximidade e adequados à nossa comunidade, foram organizações adaptadas localmente e às condicionantes locais. Mas isto tem centralizado o atendimento às situações de doença respiratória. Depois existe, então, a notificação obrigatória de casos, que já era para todas as outras patologias que existiriam antes, neste momento, com maior enfoque, porque o número de casos é maior, e depois a ferramenta de acompanhamento desenvolvida pela SPMS, o Trace Covid, que depreende várias tarefas no acompanhamento de doentes suspeitos ou confirmados de Covid. E, portanto, quais é que foram aqui os pontos, se calhar, mais fortes ou que conseguiram, que fizeram, que nós podemos observar e nesta pandemia que pudemos observar? Esta questão da plasticidade e da reinvenção das equipas e dos serviços à nova realidade em tempo recorde, mantendo sempre a preocupação na prestação dos cuidados de saúde, de proximidade e de qualidade, fizeram com que conseguíssemos manter a nossa atividade assistencial. Depois, a disponibilidade dos profissionais para a resolução local da pandemia, reforçando a comunicação intra e inter-equipas, que se calhar antes poderiam até estar sem grande comunicação, mas o SFs modelo A, que falar com o SFs modelo B, a falar com o CSPs e a reinventar-se. Depois, este reforço da acessibilidade ao médico de família, ou seja, apesar de termos retirado o acesso presencial, mas houve aqui um grande reforço da consulta telefónica e através do e-mail. E isso é um ponto que, se calhar, depois será uma oportunidade para nós refletirmos na prestação de cuidados no futuro. E depois, até nos hospitais, o próprio contacto com os hospitais, que era via uma plataforma, que são as plataformas P1s e do alerta, houve também, para não haver um excesso de referenciações nas situações que nós íamos vindo, houve alguns serviços, e isso e eu considero uma boa prática, de terem criado canais de comunicação diretos com os serviços para aconselhamento, para referenciação e permitindo aqui uma melhor articulação com os cuidados de saúde secundários. Obviamente que isto teve um grande revés pelo facto de ter sido uma coisa de ter acontecido uma pandemia que ninguém estaria à espera. E, portanto, a necessidade da constante adaptação à nova realidade, com um elevado número de normas e de orientações a sair diariamente,
com alteração de procedimentos numa base praticamente diária ou de 2 em 2 dias, levou a que nós tentássemos correr aqui um bocadinho atrás do prejuízo, passando a expressão. Depois, houve aqui também uma dificuldade na organização das próprias equipas, de forma a evitar o contágio entre profissionais ou limitar o contacto entre profissionais que pudessem estar potencialmente infectados. Acima de tudo, se calhar o que nos preocupa neste momento é, e já ouvi vários adjetivos para esta situação, frustração, stress, angústia, burnout, por vários motivos. Primeiro porque estas tarefas que eu falava há pouco, da tarefa da MGF com a tradicional, digamos, com a abordagem ao doente suspeito de Covid, faz com que haja aqui uma colisão entre as tarefas e, portanto, esta atividade assistencial presencial e não presencial, que é a maioritária, com os ADCs, com os atendimentos de Covid e a monitorização destes doentes, faz com que, muitas vezes, o nosso dia-a-dia, apesar de termos muitas tarefas e que muitas vezes não conseguimos completá-las, às vezes faz com que sintamos que, se calhar, do ponto de vista, vamos chamar de produtividade, podemos até não ter feito tanto, mas, no entanto, tomamos inúmeras decisões ao longo do dia e, se calhar, até chega a ser mais cansativo do que nós vermos o doente, que é uma situação para a qual estamos treinados. Depois este seguimento, e a professora já disse isso, que não pode entrar em conflito com o seguimento dos nossos doentes e, portanto, há aqui a dúvida se realmente, em alguns doentes, se há mesmo necessidade de acompanhamento diário e, obviamente, que o nosso juízo clínico, enquanto médicos, não deve ser sobreposto por normativos que obviamente têm a sua importância e têm a sua razão de ser, mas na prática nós no terreno vemos que há muitos doentes assintomáticos que se calhar não precisariam de acompanhamento diário e com uma boa acessibilidade telefónica ou de comunicação conseguiríamos ter esse contacto. Depois existe este consumo por esta questão diária das equipas na vigilância dos doentes Covid, correndo o risco de nós ficarmos sem acompanhar os doentes crónicos. Depois, acima de tudo, há aqui outra questão que é as assimetrias a nível nacional, que já existiam antes, mas que agora se tornam mais evidente, do ponto de vista do contacto e dos cuidados à distância. As telecomunicações e do ponto de vista de contactos telefónicos com os nossos utentes, o transporte, porque muitas vezes o atendimento diferenciado não fica no próprio, o atendimento diferenciado e os testes não ficam no próprio ADC e faz com que as pessoas possam necessitar e a população possa necessitar de transportes que às vezes poderão não ter. E isso é uma situação que nos faz pensar na necessidade de tornarmos os testes, se calhar, mais acessíveis. Depois, que oportunidades é que surgem aqui com a pandemia? Primeiro, a organização do teletrabalho em medicina geral e familiar. Seja através da existência de telefones de serviço e disto de uma forma mais generalizada, existem em alguns pontos, mas que as pessoas possam estar em casa e ter uma forma fácil de comunicação de trabalho, e depois o acesso remoto através de uma plataforma VPN ou através do acesso a uma plataforma de registro clínico, será o S-Clínico, que permita a flexibilização da organização das equipas e dos horários de trabalho, não só nesta fase aguda, mas até a longo prazo. Depois, o estabelecimento dos pontos de contacto e das formas de partilha de informação e das estratégias a nível local e a nível nacional fazem com que nós deveríamos ter e aproveitar esta oportunidade para criar essas mesmas pontes, não só a nível dos cuidados de saúde primários com a cadeia de comando que a professora falava, mas acima de tudo dentro dos cuidados de saúde primários e na relação com os cuidados de saúde secundários, aproveitando algumas das iniciativas que já vinham sendo implementadas antes e que agora podem ser mais estabelecidas. Depois a própria evolução do nosso modelo de prestação de cuidados em medicina geral familiar, com maior, se calhar, talvez algum maior foco não presencial,
melhorando a acessibilidade, não sei, isto neste momento estamos assoberbados com estas tarefas, só o tempo é que nos dirá se conseguimos conjugar estas duas coisas. E, portanto, neste momento surgem alguns desafios. Primeiro é, no imediato, são os colegas que estão a nível dos atendimentos de Covid, como é que devemos proceder perante as suspeitas de cura, a necessidade dos testes negativos. Sabemos que existe uma escassez, não é, de testes para diagnosticarmos e, portanto, há uma preocupação se ainda vamos e se há necessidade de utilizarmos estes testes para confirmar pessoas e doentes que, entretanto, ficam assintomáticos. E, portanto, há uma necessidade de um algoritmo de atuação, algumas unidades de saúde pública já o têm, e isso é necessário. Depois, o Covid existe, e como eu disse há pouco, mas a doença crónica e as necessidades de saúde não urgentes dos doentes continuam a existir. E, portanto, é esta conjugação que vai ser o grande desafio agora nos próximos tempos, para não deixarmos que a população fique sem os cuidados necessários. Depois aqui estabelecimento de programas de melhoria da qualidade, ou seja, será que todas estas intervenções que nós temos vindo a estabelecer têm ganhos em saúde da forma como estão estabelecidas? Será que a consulta não presencial substitui na totalidade a consulta presencial? As medidas sanitárias e as adaptações organizacionais tomadas, principalmente a nível dos ADCs, são as mais adequadas face ao plano que nós queremos estabelecer e, portanto, eu só queria concluir que neste momento o maior desafio é a coordenação de todos os cuidados que têm que ser prestados à população e, acima de tudo, tendo por base 3 pilares. Fazer mais, no sentido de conseguirmos chegar às necessidades de saúde da população, servindo a população melhor e, acima de tudo, mantermos os profissionais saudáveis para que possamos manter a oferta assistencial que nós temos oferecido neste momento. Obrigado, Gonçalo. Acho que os 3 pilares finais focaste no final, que ainda não tínhamos falado hoje, que é manter os profissionais saudáveis. Acho que isso é essencial. De feito, se nós não tivermos profissionais saudáveis, muito disto poderá falhar. Este é um dos desafios que o Covid nos tem trazido em relação a muitas outras doenças, que é esta necessidade de preservar as equipes funcionais. Dr. Luís Pisco, pode ligar o seu microfone porque será o próximo a falar. Muito obrigado pela sua presença. Está muita gente aqui com alguma expectativa sobre o que é o planeamento e o que é a forma de organização e de coordenação destes múltiplos centros e dos centros de saúde e dos cuidados de saúde primários. Aquilo que nós vemos na literatura em relação à doença nos outros países nunca fala deste papel importantíssimo. Nós sempre fomos pioneiros na medicina geral e familiar e nos cuidados de saúde primários em fazer coisas inovadoras. Isto provavelmente também é um desafio. As suas palavras são ouvidas com alguma expectativa. Passo-lhe a palavra. Bom, Dr. Alexandre, em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas, agradecer a amabilidade à Ordem dos Médicos e à APA por este convite e esta oportunidade. É com muito gosto que aqui estou. Enfim, a ARS Lisboa e Val Tejo representa e é responsável pela saúde e o bem-estar de 3.600.000 pessoas, é portanto praticamente 1/3 da população portuguesa, o que nos dá uma particular responsabilidade. Todos nos lembramos, ainda não há muito tempo, que este combate a esta pandemia era feito por 3 hospitais. Lembram-se da primeira fase de contenção, em que o Hospital São João, o Hospital Correia Cabral e o Hospital da Estefânia concentravam tudo aquilo que era a luta contra o Covid, e de facto fizeram um trabalho extraordinário, e houve que reforçar aquilo que é a capacidade dos hospitais. Reforçar as camas para doença aguda, neste caso, a questão dos ventiladores. Nós conseguimos, em março, praticamente duplicar a capacidade de ventilação, neste momento temos mais de 500 ventiladores, toda a questão dos testes, a necessidade mais recente de, nos próprios hospitais, fazer os seus ADCs no serviço de urgência, separar aquilo que é Covid da patologia que continua a existir e a ocorrer aos serviços de urgência. Inclusivamente houve necessidade de alguns hospitais ficaram totalmente dedicados ao Covid, como foi o caso da Abrantes, praticamente o Correia Cabral, o São Francisco Xavier, e ultimamente,
estamos preocupados e temos na região a questão de hospitais de retaguarda, se de facto a situação piorar, termos capacidade e, enfim, está montado um hospital de retaguarda no estádio universitário com capacidade para 500 camas, e o Exército tem também camas no Alfeite e na OTA. Mas, enfim, já estamos, de facto, essa fase passou muito rapidamente, estamos na fase de mitigação, há aqui a entrada em cena dos médicos de família e dos cuidados de saúde primários e também da saúde pública de uma forma mais intensa. E eu diria que a primeira coisa que foi necessário foi coordenar os diretores executivos, os presidentes dos conselhos clínicos e de saúde e a própria saúde pública, porque a pior coisa que se pode fazer numa altura destas, em que se está a travar uma guerra, é cada um inventar estratégias. E, portanto, nós temos que ser uma força disciplinada, organizada, estruturada, seguindo aquilo que são as melhores recomendações existentes a nível internacional e, sobretudo, aquilo que a Direção-Geral de Saúde estabelece. E, portanto, essa primeira, focar essas pessoas, as pessoas que estão a dirigir os cuidados primários, foi a nossa primeira tarefa. Depois também há semelhança do que acontece com a gripe, todos sabemos que nestas ocasiões, obviamente há que reduzir a atividade programada, aquelas atividades que não são mesmo necessárias que sejam feitas nesta altura, mas temos que manter, como me disseram os meus colegas, o Gonçalo e a Isabel, temos que manter aquilo que são atividades importantes, que eu destacaria, por exemplo, a saúde materno-infantil ou a vacinação. Portanto, são áreas que temos que continuar a garantir, a manter os bons resultados que temos nessas áreas, ao mesmo tempo que reorganizamos a nossa rede de cuidados, tentando separar, dada a contagiosidade, os doentes Covid dos doentes não Covid. E daí nasce esta rede de ADCs, onde a primeira preocupação minha, pessoal, e de todo o Conselho Diretivo da ARS, tem a ver com a equidade. Não faz sentido que em Lisboa, por exemplo, haja uma malha muito fina, uma rede muito boa de ADCs e, por exemplo, no Médio Tejo ou no Oeste Norte ou na Lesíria, que têm, de facto, áreas geográficas enormes, não o têm. E, portanto, nós, com base naquilo que foi o atendimento, enfim, em algumas situações anteriores, como foi o caso do ébola, o caso da gripe A, o caso do SARS, temos um conjunto de locais que já sabemos que têm boas condições para criar este atendimento aos doentes com o ADC. E criar, ao mesmo tempo, uma rede de diagnóstico comunitário com base, quer nos hospitais, quer nos laboratórios privados, com quem foi aberta uma convenção que vai resolver, de facto, um problema e alargar a rede de diagnóstico. Um segundo aspecto que eu gostava, além desta reorganização dos cuidados de saúde primários, há uma questão que nos preocupa muito, que são os mais frágeis, os mais dependentes, que estão, enfim, numa situação mais difícil ainda. E começaria pelos lares, portanto, um trabalho em articular com aqueles que são os nossos aliados naturais, que é a saúde pública. Como sabem, nós conhecemos todos os lares legais e ilegais que existem no nosso território, até porque estamos habituados a distribuir vacinas. Nestas alturas, para nós, não existem, como calculam, lares ilegais, o que existem são pessoas, cidadãos que precisam dos nossos cuidados e, portanto, temos essa monitorização daquilo que se passa nos lares. Também os doentes acamados e que muitas vezes têm IPSS que lhes fornecem determinado tipo de serviços e andam pessoas de casa em casa a prestar serviços, o risco também de contaminação é muito grande, a questão do sem-abrigo, que também nos preocupa, as unidades psiquiátricas, onde a possibilidade de haver situações explosivas é enorme, e de facto os cidadãos ilegais, e que, como sabem também, foi agora resolvida essa questão, dando-lhes documentação durante vários meses, de maneira a que possam beneficiar, enfim, dos tratamentos e dos cuidados nestas situações. Terceiro ponto que me parece absolutamente crucial e que
obviamente nos preocupa muito, tem a ver com a saúde e segurança dos nossos profissionais. Eu próprio tive a ocasião de visitar uma série grande de ADCs, tentar perceber que equipamentos de proteção individual é que os colegas estavam a utilizar, como é que estavam organizados os circuitos, como é que as pessoas estão em termos de moral. É evidente que as normas e as recomendações do Colégio de Medicina Familiar foram muito bem recebidas, foram distribuídas e obviamente que são cruciais para organizar estas equipas. E também a dizer-vos que temos tido reuniões, existe um comitê de crise de saúde mental na região, onde existe, por exemplo, uma linha para apoio a profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros que possam precisar de apoio psicológico e que podem recorrer a essa linha. Pois há um quarto ponto que também merece a atenção da ARS e tem a ver com os autarcas, com os municípios. Os autarcas têm sido, enfim, aliados em muitas áreas e nesta altura nós temos que estar disponíveis para eles, orientá-los, porque por vezes eles têm capacidade de fazer investimentos e muitas vezes ou algumas vezes não os fazem no melhor sentido. Temos que perceber que tem que haver solidariedade e equidade, não pode um município rico comprar os EPIs todos ou os testes e deixar o resto da região sem nada e, portanto, é preciso aqui estarmos em contacto com eles, com as juntas de freguesia, tentar canalizar da melhor maneira para benefício dos doentes aquilo que os autarcas podem fazer. Também os responsáveis por lares, todos temos assistido aos dramas que é, por vezes, o abandono dos responsáveis pelos lares e, enfim, a entrega daqueles doentes. Temos procurado com a saúde pública, com as câmaras municipais, tentar que, de facto, hajam respostas que permitam que os doentes não saiam dos locais ou a sair seja apenas uma pequena parte, nomeadamente aqueles que foram testados como negativos, podem ser levados para, por exemplo, um hotel ou outras instalações que, mais uma vez, as câmaras podem providenciar e esse trabalho tem vindo a ser feito. Obviamente que não podemos esquecer a população em geral. As pessoas estão assustadas, têm medo, veem imagens que são, por vezes, terríveis na televisão e, portanto, temos que tentar, dentro da medida do possível, tranquilizá-los, saber o que é que devem, que comportamentos é que devem adotar, o que é que devem fazer para a sua segurança e segurança dos outros, dos seus familiares. E, portanto, esse também é um trabalho que fazemos. Terminaria com dois aspectos. Quais são os nossos principais problemas? Aquilo que mais nos preocupa tem sido, obviamente, os equipamentos de proteção individual. Como vocês sabem, há uma falha a nível mundial, não é apenas europeia. Enfim, têm estado a ser geridos com uma parcimónia imensa e quase às vezes ao dia. A situação está a aliviar, chegaram agora mais equipamentos de proteção individual e, portanto, estamos convencidos que esta situação vai melhorar. A questão dos testes, que não são tantos quantos aqueles que gostaríamos de ter à nossa disposição para, enfim, poder testar, sobretudo, por exemplo, os lares, poder fazê-lo de uma forma mais rápida. Preocupa-nos também porque na nossa região existem, por exemplo, na margem sul, em Mafra, vários locais onde existem quantidades enormes de lares com centenas de pessoas e, portanto, são pessoas que têm que merecer toda a nossa atenção e, enfim, estamos a monitorizar dia a dia o que é que se está a passar. E também, como o Gonçalo falou, a quantidade enorme de pessoas que temos que seguir em casa, telefonando e tentando monitorizar os seus sintomas. Sabemos que, infelizmente, em alguns casos há agravamentos súbitos já na fase final da doença, o que vem complicar tudo, não podemos ficar tranquilos e, portanto, esse seguimento tem
tem que ser feito com rigor e diariamente. E, portanto, de uma forma geral, o que é que aprendemos para o futuro? É evidente que isto vem modificar completamente algumas áreas de trabalho. Não há dúvida que este nosso contacto à distância com os nossos doentes poderá ser extraordinariamente positivo. Provavelmente o nosso próprio trabalho, tantas horas que gastamos em reuniões e que agora fazemos à distância e por vezes muito mais rápido e de uma forma bastante eficiente. Poderemos pagar, de facto, a gestão da doença crónica, que provavelmente não estaremos a dar a total atenção que dávamos até aqui. Enfim, Portugal estava-se a caracterizar, por exemplo, na área da hipertensão e da diabetes, quer indicadores diretos, quer indicadores indiretos muito bons, e a dizer que estávamos a fazer um bom trabalho nesta área, e, portanto, esperemos que possamos ainda recuperar e que não vamos pagar caro este período em que estamos mais preocupados. Também perceber que provavelmente isto não será a última vez que vai acontecer e, portanto, temos que ter uma capacidade de reação cada vez maior. Temos que ter gerações, por exemplo, esta questão dos EPIs e do treino para os utilizar para vestir e despir, enfim, como deve ser para as pessoas não se contaminarem. No final iremos ver o que é que conseguimos fazer, mas acho que há aqui uma série de trabalhos de investigação que terão que ser feitos no final para perceber o que é que aconteceu e o que é que ganhamos e perdemos com esta pandemia. Muito obrigado. Ora, muito obrigado aos três. Já temos aqui um conjunto de 45 perguntas, tentar agrupar algumas e sintetizar algumas. E eu, se calhar, vou começar um pouco para tentar dar alguma ordem às perguntas, começar por aquilo que também preocupa muito a ordem dos médicos. Muitas das perguntas estão relacionadas com a proteção dos profissionais. E já vimos que há falta de material em quantidade que nos tranquiliza todos. Uma pergunta que surge é: não estariam os médicos que estão a tratar diretamente nos ADCs e com os doentes suspeitos ou com patologia a deverem ser testados periodicamente? Ou seja, ou temos proteção completa ou o teste destes médicos que podem ser assintomáticos e estarem a ser veículos de infecção, não deveria estar neste momento também a testar estes médicos com alguma periodicidade? É uma pergunta. A segunda pergunta que também nos surge em relação às proteções é até que ponto é que estas proteções estão a ser disponibilizadas face a este período em que temos muitos doentes suspeitos a sair dos hospitais e ir para os cuidados de saúde primários. Ou seja, a proteção que existe ao nível dos cuidados hospitalares tem sido distribuída pelos que têm de contacto mais direto, mas agora passamos a ter estes doentes a saírem deste sistema e a contactarem primeiro os cuidados de saúde primários. Por isso, esta pergunta, começando talvez para o Gonçalo, o que é que está a acontecer em termos de proteção, e depois para o Dr. Luís Pisco, deveríamos ou não estar a testar os nossos profissionais? Eu acho que isso é uma coisa que é importante perceber, se estamos ou não a testar os nossos profissionais. E a terceira pergunta que tem aqui a ver com a preparação, a execução dos equipamentos. Eu lembro que em 2009 nós tivemos muita formação por causa da gripe A. E de 2009 para agora, sabendo nós que estas infecções podem ser recidivantes, não houve reforço, não houve planeamento, porque achámos sempre que estaria longe. Apanhámos uma pior que a gripe A, apanhámos uma infecção e que, pelos ensinamentos que temos para o futuro, isto não será a última vez que vai acontecer. O que é que nós temos que fazer nos cuidados de saúde primários para começar a ter esta cadeia de ligação? Antes de mais, obrigado pela pergunta. Do ponto de vista dos equipamentos de proteção individual, eu não tenho conhecimento de todas as situações que estão neste momento a acontecer na RSLVT e a nível nacional, mas da minha experiência pessoal, principalmente nos ADCs, não tenho tido qualquer falta de equipamento de proteção individual. Portanto,
Na prática, eu faço parte do ACE Sintra e, portanto, o nosso ADC, do ponto de vista da organização de circuitos e do ponto de vista da organização dos equipamentos de proteção individual, neste momento as coisas estão e têm estado asseguradas. Portanto, eu tenho feito atendimento diferenciado de Covid nos últimos dias e não tive esse problema. Nas nossas unidades, nós sabemos que a centralização dos cuidados a estes doentes respiratórios nos atendimentos diferenciados também tem esta vertente, ou seja, de racionalizar o uso de equipamentos de proteção individual, levando para estes atendimentos as pessoas que muito mais provavelmente estarão infectadas. A grande questão relacionada com os doentes que vêm do hospital e isto é uma questão que vamos ter que pensar, é quem é que deve fazer depois este seguimento se houver necessidade de uma nova avaliação clínica. À partida até seria nos atendimentos diferenciados, tendo em conta que esses doentes, se tiverem uma infecção confirmada, deverão ser avaliados nos locais que mais preparados do ponto de vista de segurança estão para avaliar estes doentes, que serão os ADCs. Mas pronto, relativamente à disponibilidade, não da minha percepção e de algumas pessoas com quem eu falei, não tem ainda havido, principalmente nos atendimentos diferenciados, falta. Nos centros de saúde, isso assumo que possa existir em alguns casos. Eu devo dizer que visitei nos últimos dias 7 ADCs, fui a Mafra, Almada, Seixal, Amadora, Torres Vedras, Caldas da Rainha, em todos eles falei com os colegas, estive a ver os circuitos e devo dizer que me pareceu que em termos de equipamentos de proteção individual as pessoas estavam bem protegidas. Portanto, temos que garantir que isso continue a ser assim. Continuo a programar fazer mais visitas a estes locais. Dizer que, de facto, o Dr. Alexandre tem toda a razão que descuramos um pouco porque fizemos treino intensivo quando foi a gripe A e de lá para cá não foi feito praticamente nada. Portanto, eu diria que deveria fazer parte, pelo menos no internato de medicina familiar, deveríamos ter treino intensivo de como se utiliza estes equipamentos e, enfim, para estarmos preparados a qualquer momento e não estarmos à espera que nos caia o céu em cima para fazer esse treino. Em relação à pergunta do Alexandre, que de facto acho extremamente pertinente, obviamente que partilho completamente das preocupações da Ordem em relação à segurança dos profissionais, a questão dos testes não lhe sei dizer, gostaria de ver, enfim, qual é a evidência melhor, ou o que é que nos recomendam as autoridades internacionais, a Organização Mundial de Saúde, mas que obviamente se a recomendação for nesse sentido de uma testagem periódica, pois seguramente que o teremos que fazer. Temos que tratar, enfim, temos que ter os nossos profissionais em condições de poderem prestar um serviço à população. A segunda pergunta que eu também aqui vi que é muito pertinente e que tem um pouco a ver com as equipes que estão a funcionar. Estamos a falar do papel dos enfermeiros que estão nos centros de saúde. Nós temos muitos enfermeiros neste momento nos centros de saúde. Que papel é que eles estão a desempenhar? Como é que eles podem auxiliar? Até porque o Trace Covid tem sido uma perturbação em algumas das perguntas que eu tenho aqui. Ou seja, a complexidade, o estar a debitar dados para o Trace Covid poderia ser feito ou não pelos médicos ou poderia ser feito em níveis diferentes. Qual o papel dos médicos? Qual a integração dos diferentes profissionais? Qual é o papel dos enfermeiros? Como é que nós vamos tirar ilações para rentabilizar melhor a atividade clínica dentro desta pandemia, não só na Covid, mas também nos outros cuidados que não estão a ser prestados? Não sei, Alexandre, a pergunta é para mim? Podemos fazer pelos três. Ok, penso que sim. Bom, aquilo que eu vi localmente foi os enfermeiros completamente envolvidos na prestação de cuidados, não é? Portanto, não vi qualquer diferença. Também sei que muitos deles estão inscritos no Trace Covid e, portanto, para mim, os enfermeiros são, obviamente,
um elemento crucial das equipas. Em cuidados primários trabalhamos em equipas e, portanto, o papel deles, não vejo como é que os podemos tirar deste contexto, não é? Portanto, são parceiros, que colaboram connosco e que estão em igualdade de circunstâncias nos ADCs. Não vejo que possa ser de outra maneira. Mas a pergunta era a ver, temos que diferenciar as atividades de cada um ou estamos a fazer as mesmas coisas? Como é que os vamos integrar de maneira a tornar muito eficiente o sistema? Não, obviamente que não fazemos as mesmas coisas, médicos e enfermeiros, mas enfim, eu não estou no terreno, acho que o Gonçalo partilha com certeza essa experiência, né, poderá responder a isso muito melhor do que eu. Não, neste momento, eu acho que é importante e se calhar aproveitar para reforçar o papel de todos os profissionais que fazem parte das equipas. E nós agora falamos dos enfermeiros, falamos dos médicos, mas o secretariado tem tido um papel fundamental na gestão destes contactos com os próprios centros de saúde e os assistentes operacionais, o pessoal de limpeza, portanto, todos estes profissionais, até os próprios seguranças nos encaminhamentos dos doentes, portanto, todos estes profissionais têm tido um papel fundamental e são integrados nos próprios circuitos das equipas e, portanto, no dia-a-dia das unidades, toda a gente tem o seu papel. Obviamente que há tarefas, como já existe habitualmente, pode haver algumas tarefas que são sobreponíveis e que podem ser e que são atualmente desempenhadas quer por médicos, quer por enfermeiros. Relativamente à questão do Trace Covid, é importante que se perceba que o Trace Covid é uma plataforma que é um repositório de dados dos doentes que estão a ser vigiados do ponto de vista da análise do Covid, portanto, casos suspeitos, casos a quem foram pedidos testes e casos que precisam de vigilância por estarem com sintomatologia e que são os próprios médicos ou o SNS 24 ou até os próprios hospitais a fazer o carregamento nesta lista. Obviamente que as tarefas que estão no Trace Covid são tarefas é uma checklist, portanto, nós podemos fazer a vigilância destes doentes com algumas perguntas simples, perguntar sintomas, perguntar a temperatura que o utente mede em casa, e, portanto, o cumprimento desta checklist quase que corresponde a uma triagem que, se houver necessidade e se houver alguns sinais de alerta, terão depois de ser referenciados para uma avaliação clínica e uma avaliação médica. Não quer dizer, e isso está a acontecer, que enfermeiros tenham um papel fundamental no seguimento destes doentes ao nível do Trace Covid, na identificação de sinais de alerta, uma espécie de triagem, que sempre que há necessidade e sempre que há algum sinal de alerta, seja referenciado para uma avaliação clínica, eventualmente uma consulta telefónica e, no limite, uma consulta presencial. Doutora Isabel? Eu acho que as unidades, os cuidados de saúde primários têm há muito tempo, desde a reforma, não é? Um treino e uma cultura, digamos, de trabalho em equipa, deles próprios definirem quem é que faz o quê, claro, de acordo com os seus perfis profissionais, mas as equipas, digamos, as unidades de saúde, são muito capazes e autónomas, aliás, de fazer isso. Portanto, eu acho que não é preciso nenhuma diretiva para, aliás, acharia mal fosse que houvesse alguma diretiva para saber quem é que faz o quê. Eu penso que se criou aqui, tem havido há disrupções, é preciso alinhar, digamos, há aqui uma série de cadeias de intervenientes, desde os hospitais com o Covid, depois, que é preciso realinhar e estar permanentemente a pôr em linha, digamos, não é? Portanto, há aqui de facto algumas, mas pronto, para isso é preciso que haja alguma coordenação, é preciso que, eu diria que neste momento sente-se a necessidade e talvez os profissionais, digamos, que estão mais na frente, nas trincheiras, como há um bocadinho dizia o doutor Alexandre, não se apercebam disso. E eu se calhar acho que securizava muito os profissionais que estão na primeira linha perceberem, e se calhar nos é transmitido,
como é que é feita essa articulação e, sobretudo, quem são os responsáveis das coisas. Porque neste momento é um bocadinho, como é que, por exemplo, como é que se chegam, não é clara para as pessoas que estão no terreno, a forma de comunicarem as disfunções encontradas para que elas se possam corrigir. Portanto, não é? Comunicam a quem? Comunicam ao Presidente do Conselho Clínico, que por sua vez depois comunica ao Diretor Executivo, que por sua vez comunica a não sei quem, não sei quem. Portanto, há uma linha muito indireta que talvez fosse possível, digamos, tornar mais direta. Portanto, porque no fundo é como todos nós temos de ter, quando vamos apresentar um documento a qualquer sítio, temos de ter a nossa necessidade de controle, que entregamos e para onde é que ele vai, não é? E aqui, se calhar, nos cuidados de saúde primários e agora nesta articulação destes diferentes serviços, nós não nos apercebemos disso. Portanto, a minha chamada de atenção seria mais no sentido de, primeiro, se existe esta articulação e se existem responsáveis, eles serem, digamos, dados a conhecer, portanto, para que as pessoas percebam como é que isto funciona e dar-se a conhecer aos profissionais alguma forma, digamos, um caminho, não é? Qual é o caminho que eles têm que percorrer para comunicarem determinadas disfuncionalidades, algumas delas, certamente, muito fáceis de ser corrigidas, outras bastante mais difíceis, porque algumas decorrem de uma estrutura, por exemplo, estou-me a lembrar de tudo o que diz respeito aos sistemas informáticos, nós temos que saber que temos um sistema informático que tem imensas deficiências. Pronto, e portanto não é agora, enfim, eu não sou a melhor pessoa certamente para falar disso, mas que tem muitas fragilidades e portanto neste momento tudo o que seja conexões e ligações entre programas, não sei se é fácil, mas os informáticos, enfim, saberão melhor. Agora, o que eu sei que é fácil é transformar uma norma da Direção-Geral que diz que quem mete os dados no Covid é o médico e passar a ser, não ter lá um médico é para não criar um ruído, porque afinal pode ser um enfermeiro. Quer dizer, isto parece-me coisas que são pequenas e que são muito facilmente resolvidas, possíveis de resolução, perdão. Portanto, há que separar aquilo que pode ser resolvido de forma imediata para não causar disrupção daquilo que, infelizmente, não pode ser separado. Nós não lidamos bem, os médicos de família não lidam bem, porque já estão sobrecarregados há imenso tempo, não é? Com sistemas informáticos que não são inteligentes, pronto, ou seja, que têm há muito tempo e, portanto, sempre que lhes chega mais uma coisa para repetir à exaustão a introdução do mesmo dado, não é? Cada vez que eu abro um ecrã e que depois tenho que introduzir o nome de um paciente, e depois passar para o ecrã seguinte, tenho que outra vez introduzir o nome do paciente, e depois para passar ao ecrã seguinte, quer dizer, isto dá cabo dos nervos de qualquer um e, portanto, percebemos isso. Neste momento, não sei o que é possível fazer para melhorar isso, mas tudo o que for possível fazer, eu acho que deve ser dado a conhecer aos profissionais, ponto. E aquilo que é possível mudar, essas coisas, há coisas que me parecem bastante pequenas. Agora, e volto só a frisar um aspecto, parece muito importante, mesmo a questão dos profissionais conhecerem os responsáveis. Peço desculpa ao Dr. Luís Pisco, que está aqui presente, mas quer dizer, é sempre o Dr. Luís Pisco que é o representante máximo da ARS e, portanto, a quem tudo é dirigido. Não é possível numa organização que tem tantas coisas, não é? Que tem o Trace Covid, tem não sei o quê, tem montes de coisas a funcionar, ser tudo dirigido para a entidade máxima da organização. Portanto, tem que se criar aqui níveis intermédios de uma forma mais clara para que os profissionais se sintam, no fundo, apoiados. Aqui é uma questão de apoio, no fundo. Um apoio que até pode ser psicológico. Os profissionais precisam de sentir que aquilo que estão a fazer faz sentido. Não é? Ninguém se importa de fazer trabalhar muito, desde que perceba que aquilo que está a fazer é essencial e tem mesmo e é imprescindível que seja feito. Pronto. E eu acho que se calhar algumas coisas não são entendidas como sendo imprescindíveis.
E essa explicação tem que ser dada às pessoas, se afinal é imprescindível ou não é prescindível. Numa fase de crise como esta em que nos encontramos, em que foi claro daquilo que disse o Dr. Luís Pisco, não é? Ele tem tantas frentes de batalha, tantas lutas, os lares, quer dizer, só os lares é uma frente de luta imensa, não é? Os hospitais de rede, quer dizer, há tanta frente de luta que tem que se, mais uma vez volto a repetir, não quero dizer isto outra vez, é necessário identificar responsáveis setoriais para que, digamos, o exército seja mais operativo. Muitas perguntas que eu vi aqui e que tenho visto aqui têm muito a ver com esta desarticulação, entre aspas, que eu não acho que exista desarticulação. Acho que a articulação pode ser mais bem feita. Dos hospitais que não estão, havia aqui uma colega que dizia que os hospitais não estavam a lançar os doentes no trace Covid, não era? Salvo erro essa e portanto acho que era essa pergunta e eu agora perdia. Esse tipo de coisas eu acho que é fácil resolver, não é? É preciso alguém que, mais uma vez, é preciso que alguém saiba dar estas respostas e portanto tem que haver alguém que seja responsável por isto que possa dar as respostas. Vamos então pela nossa hora avançar um bocadinho e eu vou deixar uma única pergunta que surgiu aqui, que eu acho que é importante fazer, e é importante fazer da minha parte, que estou fora do sistema, mas é feito no contexto de administração hospitalar. As unidades de saúde familiares têm muitas vezes indicadores para a sua função normal, para serem avaliadas. Existem suplementos remuneratórios em alguns destas USFs. Esta epidemia vai fazer uma disrupção em todo o sistema, porque ao cancelar isto durante 3 ou 4 meses, algumas das preocupações que surgem na estabilidade deste sistema têm que ser pensadas. Já alguém pensou nisto? Ou isto vai nos dar novas lições para começarmos a introduzir outros fatores de avaliação do sistema? Dr. Luís Pisco, se calhar começamos por si. Sim, senhor. Enfim, nestas alturas em que estamos a enfrentar uma pandemia e há pessoas a morrer e há pessoas, enfim, profissionais sobrecarregados, a última coisa com que eu me preocuparia era com os indicadores. Há um princípio básico que é os profissionais não podem sair prejudicados por algo que lhes é completamente extrínseco e pelo qual não têm responsabilidade. E, portanto, estou absolutamente seguro que no final, agora é preciso dar resposta, não estamos preocupados com os indicadores e havemos de chegar à altura de perceber como é que podemos resolver isso. É evidente que o sistema, o modelo B, precisa de ser afinado, precisa de ser ajustado, mas não é agora a altura para fazer isso. Estou certo e seguro que quando chegar à altura os profissionais não serão prejudicados, porque esse é um princípio desde a altura em que o modelo foi desenhado, enfim, perto de 2009, e portanto não ia ser agora que isso iria ocorrer. Portanto, não me preocuparia demasiado com isso. Seguramente que será encontrada uma solução que vá de encontro àquilo que são os desejos dos profissionais, e agora o que há é fazermos o nosso trabalho e preocuparmos pouco com os indicadores. Essa é uma excelente mensagem de tranquilidade que eu acho que era importante também passar nesta altura. Ninguém pensa nisto quando está a trabalhar na epidemia, mas acho que é importante deixar bem claro que todos estamos a fazer um grande esforço e que esse grande esforço terá que ter outros indicadores, ou seja, a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários para esta epidemia, que noutros países é tratada a nível hospitalar, também é um excelente indicador para poder ser avaliado e contabilizado no fim, quando fizermos as nossas contas. Claro. Agora, outra pergunta que é importante, vamos tentar passar para a fase, o que é que está a acontecer nas outras patologias? Há as chamadas segundas e terceiras vagas, muitas vezes não têm a ver com a reinfecção. Tem a ver assim, o que é que nós fazemos? Há a doença crónica que neste momento foi vista e foi tratada de outra maneira, foi posta em segundo plano. O que é que nós temos que preparar para esta segunda vaga de problemas que podem nos cair em cima, nomeadamente ao transpormos esta responsabilidade para os cuidados de saúde primários? E segundo, grande parte das críticas que nós temos aqui é a capacidade de comunicar. Os sistemas informáticos é uma ferramenta para a comunicação. Ou seja, o que é que nós podemos aprender para comunicarmos melhor
quer dentro das instituições, quer entre instituições, quer ainda das instituições para o sistema e do sistema para os profissionais. Ou seja, muita informação, muitos dados que são criados e muitos dados estão aprisionados, nomeadamente em computadores, em que não ganham valor, porque os computadores não ganham valor, mas provavelmente que se perdem. O que é que nós podemos aprender deste tipo de situação para tirarmos lições positivas e melhorarmos os nossos cuidados e a nossa articulação de cuidados no futuro? Gonçalo, se calhar começamos por ti, porque estás no terreno. Diz-me o que é que tu gostarias que no futuro, em termos de comunicação e de lições, pudesse ser incorporado e que melhorasse. E o que é que vamos fazer na segunda vaga? Os nossos doentes, que não estando esquecidos, estão colocados em segunda linha, como é que os vamos recuperar? Nós, nos hospitais, parámos de fazer cirurgias e, por isso, é normal que as cirurgias e as listas de espera vão aumentar. Isso vai sobrecarregar todos, quer os hospitais, quer os centros de saúde. Aqui a nível da segunda vaga e começando se calhar por aí, obviamente que isto tem que ser uma preocupação nossa e continuar a ser sempre uma preocupação os utentes que tinham consultas programadas, alguns deles se calhar há um mês à espera de consulta e que entretanto, ou mais, e que entretanto viram as suas consultas desmarcadas e muitas delas para vigilância de doença crónica. Obviamente que vai ter que haver uma reorganização de cuidados e nós vamos ter que nos adaptar. Neste momento foi se calhar 90% voltado para a resolução do Covid e a adaptação a esta nova realidade. Mas agora, progressivamente, as equipas vão se ter que organizar e com o estabelecimento dos ADCs, as equipas têm que se organizar no sentido de, aos ADCs, o que é dos ADCs, e às unidades, o que é das unidades, no sentido de o acompanhamento destas patologias. Se calhar vamos ter que ter aqui também uma atitude mais proativa no contacto com estes utentes, nomeadamente os diabéticos e os hipertensos e outras doenças crónicas, que nos vão exigir muito. Obviamente nós em cuidados de saúde, tendo um programa dedicado à consulta de diabetes, é uma das coisas que também nos preocupa e porque não faz parte dos serviços mínimos. No entanto, nós vamos tendo, nas tais situações de doença aguda que eu falava no início, nas tais situações de doença aguda, uma série de contactos que são feitos por preocupação dos próprios utentes pela descompensação da sua doença crónica. Agora, vamos ter que sair de uma atitude reativa para uma atitude proativa no seguimento destes doentes, que era aquilo que vínhamos fazendo de uma forma presencial. E agora entramos então aqui na capacidade de comunicar, e isto começando na capacidade de comunicar com os nossos utentes. Nós estamos treinados e ao longo do internato somos treinados no contacto pessoal, portanto, a leitura de sinais não verbais, em compreender o nosso utente a partir do momento em que ele entra e muitas vezes sem ele nos dizer absolutamente nada, nós compreendemos que alguma coisa se passa. Agora, com o telefone, nós não temos esse dado e, portanto, temos que reaprender a fiar-nos mais e a retirarmos mais dados da comunicação que é feita verbal dos nossos utentes através do contacto telefónico. Obviamente que há situações que nunca vão deixar de poder ser, não vão prescindir da avaliação presencial. Relativamente à comunicação dentro das instituições e aqui principalmente com os hospitais, eu acho que nós podemos aprender muito na forma do sistema de referenciação, no sistema de consultadoria com os próprios serviços hospitalares, mesmo dentro das instituições, com uma flexibilização dos horários de trabalho. Se calhar poderá haver reuniões dentro das próprias instituições que sejam feitas por via não presencial e, portanto, vai-nos obrigar, eu acho que tudo isto obriga-nos a esta reflexão de quais é que são as tarefas que podemos e devemos fazer preferencialmente porque são mais profícuas desse modo e quais é que são as tarefas que até agora temos feito de uma forma presencial, se calhar porque sempre foi feito e que agora podemos passar a fazer de uma forma mais eficiente via eletrónica e via não presencial. Doutora Isabel, com o microfone.
Microfone. Muita atividade nossa, é muito rápido, muita atividade nossa nos cuidados de saúde primários, quer nós queremos, quer não, e se calhar também nos hospitais, é muito determinada pelo tipo de contratualização que os cuidados têm, os cuidados de saúde têm. E essa contratualização vai ter que ser repensada, ou seja, nós agora estamos num plano A e vamos ter um plano B para responder àquilo que ficou por fazer. E esse plano B tem que ser de acordo com essas necessidades e não em função de uma contratualização que se calhar nestes tempos se encontra completamente desfasada e não é adequada. Portanto, nós se calhar temos as nossas... Fiz-me entender. Portanto, é esse, não pode haver neste momento, não me parece que seja lógico que haja uma programação de cuidados que seja feita mais em função de um determinado tipo de contratualização do que em função das necessidades. Relativamente a outro aspecto que eu acho que poderíamos aproveitar para o futuro, que era a questão da utilização das videoconferências ou nos cuidados de saúde primários. Eu acho que isto era importante, não foi ainda utilizado, mas eu acho que é algo que pode ser pensado já para uma segunda fase e que deveríamos utilizar de outra forma. Portanto, quer para reuniões, enfim, dentro dos cuidados de saúde primários, nós não fazemos as reuniões entre as unidades que estão separadas, isto tem a ver até com o próprio, nós temos esse problema, nos cuidados de saúde primária temos micro-unidades, que é bom para termos proximidade com as populações, mas depois isso também leva a uma grande separação de pessoas e obriga a enormes deslocações. A utilização destas videoconferências, deste Zoom, deste webinar, entre unidades, tem que ser alguma coisa também que tem que ser implementado e desenvolvido no futuro. Deixe-me ainda, antes de passar para o Dr. Luís Pisco, que tem que ativar o microfone, dizer que isso também é essencial para nós promovermos os contactos entre os cuidados de saúde primários e os hospitalares. Ou seja, muitas das vezes a capacidade de nós termos tempos específicos, programados, contratualizados, para pôr os centros de saúde a falar com as unidades hospitalares para as quais treinam doentes, podem-nos resolver e evitar muitas deslocações de doentes e optimizar muito os cuidados. Talvez este teletrabalho nos permita criar canais, e agora todos nós trabalhamos com o Zoom, com o Cisco, com o Microsoft Teams, para falarmos uns com os outros. Se calhar criamos novas competências e capacidades que podem ser postas ao uso dos doentes. Dr. Luís Pisco. Bem, eu queria deixar uma mensagem de que, de facto, o sistema de saúde português já provou em circunstâncias bem difíceis que é um sistema resiliente, que resiste bem ao stress. Enfim, depois da última grande crise que tivemos, a OCDE, enfim, estudou aquilo que foi a nossa resposta e comportamos-nos muito bem. Quer dizer, rapidamente conseguimos, por exemplo, ter orgulho em indicadores como os internamentos evitáveis por bons cuidados de saúde primários, não é o caso da DPOC, da insuficiência cardíaca, a própria hipertensão e diabetes, e portanto eu estou também convicto que vamos conseguir, aproveitando essa resiliência e essa capacidade que temos de resistir ao stress, e apesar de tudo uma boa organização que temos, devemos dizê-lo, acho que iremos seguramente recuperar algumas das coisas que não pudemos fazer agora por estarmos, enfim, empenhados, sobretudo e primeiro que tudo, em vencer o Covid. Portanto, tenho absoluta confiança no nosso sistema, que vamos resistir e que vamos continuar a tratar bem os nossos pacientes, os nossos doentes, os portugueses. Miguel Lopes, eu não sei se me está a ouvir, mas talvez seja a altura também de colocar no ar as perguntas que nós fazemos em relação à apreciação do webinar. Se houver essa possibilidade, muito bem, se não, continuamos. O que eu vou pedir aos três intervenientes é que, estando nós a 6 minutos da hora programada e contratualizada, tentar num minuto ter uma mensagem específica de cada uma área para que todas as pessoas possam retirar desta situação. Para mim a mensagem é, para além do Covid, o que é que nós podemos aprender e fazer no futuro. Não havendo ainda informação do Miguel, doutora Isabel. A mesma mensagem para mim é importante, é que nestas situações de crise nós conseguimos, ela proporciona a emergência de grandes talentos e de grandes competências e portanto há pessoas que se destacam
na produção de material científico, etc. E a minha mensagem é que nós aumentemos a capacidade de partilha. Portanto, a capacidade de partilha daquilo que é feito em cada um local, porque há coisas ótimas que estão a ser feitas e que acabam por não ser partilhadas. Isso também era um apelo aqui, nós podemos arranjar, podemos organizar, a Administração Regional de Saúde pode ajudar nesse sentido, de partilharmos melhor aquilo que está a ser feito em cada um dos locais, para que as pessoas não estejam a fazer cada uma o seu guia de procedimentos para a sua unidade, quer dizer, é possível, ou formas, já há fluxogramas de seguimento dos doentes que estão em casa, se calhar pode-se escolher, pode haver alguém que se dedique a isso e a escolher e a divulgar aquilo que parece melhor feito. Portanto, a minha mensagem é no sentido de partilhar as práticas, as boas práticas. É importante isso, a ARS tem essa, não tem isso agora para este momento da crise, ou por isso ou não foi muito... Não, e a outra é mesmo continuar a pensar muito fortemente que nada será como antes no amanhã que está para chegar, e que portanto vamos ter que pensar, e esta se calhar foi uma ótima oportunidade para pensarmos o que é que estamos a fazer e o que é que podemos fazer melhor nos cuidados de saúde primários. Gonçalo? Do ponto de vista, e correndo o risco de me repetir em algumas ideias, mas na prática o grande desafio é, não descurando o que até agora tem sido feito e as iniciativas de cuidados aos utentes suspeitos e confirmados com Covid, que são fundamentais no controlo desta pandemia, mas obviamente que vamos ter agora este desafio do controlo das doenças crónicas que, passado um mês do início da pandemia, começam a surgir e vão começar a surgir cada vez mais, e portanto vamos ter que orientar o nosso foco e vamos ter que dividir então o nosso foco entre Covid e as doenças crónicas. E a mensagem principal é pensarmos todos e haver agora, passando agora esta fase mais crítica, começarmos a pensar como é que nós, nos cuidados de saúde primários e na articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, como é que podemos utilizar esta nova forma de trabalhar como uma mais-valia para o futuro e para melhorar os cuidados de saúde prestados à nossa população. Muito bem, passamos para o Dr. Luís Pisco. Bem, eu diria que estas crises trazem ao de cima aquilo que nós temos de melhor e de pior. Eu, de facto, vi muita coisa boa vir ao de cima e queria, enfim, e basicamente saudar todos os colegas que estão na linha da frente. No dia a dia, enfim, é cansativo o trabalho que estão a fazer, é perigoso, tem riscos e as pessoas não hesitaram, muitas ofereceram-se e, de facto, o que os médicos têm de melhor e o que as equipas de cuidados de saúde primários têm de melhor, tem vindo ao de cima e é o que vai ressaltar no final desta crise. Muito bem, estando nós a chegar ao fim, não estando disponível o formulário de avaliação que era interativo, nós então vamos fazer uma última palavra. Foi um prazer ter aqui os nossos oradores. Chegámos a ter 340 participantes em simultâneo, foram entrando e saindo, por isso podem ter sido mais de 350. Tivemos 90 perguntas, o que mostra bem o interesse que este tipo de situação e este webinar teve nos cuidados de saúde primários. Ele vai permanecer gravado, este link para a gravação, para ser revisto ou dado a colegas que não o tenham visto, será disponibilizado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e também pela Ordem dos Médicos, e vamos fazê-lo circular por todas as pessoas e manter também ativa estes webinars. O próximo webinar que nós estamos a combinar será com os cuidados na área pediátrica, também pode interessar aos cuidados de saúde primários, o que é que nós estamos a aprender com esta doença infecciosa, que para os pediatras é comum haver doenças infecciosas no seu dia-a-dia, nas doenças agudas, e o que é que eles nos podem dizer, o que é que isto foi diferente para eles, o que é que os fez alterar e também ilações para o mesmo. Por isso, não havendo mais nenhuma questão e se ninguém quiser fazer nenhuma intervenção, eu passo a palavra para o Miguel Lopes para ele encerrar este segundo webinar para além do Covid.
Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos que participaram neste webinar e aos nossos oradores, a disponibilidade e a clareza com que expuseram aquilo que muito do que está a ser feito ao nível dos cuidados de saúde primários e do empenho de todos em encontrar soluções. Há muitos aspectos a melhorar e foram referidos aqui alguns, desde a proteção dos profissionais, à disponibilização dos testes, à melhoria da articulação entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Grandes ensinamentos vão ser tirados desta realidade pela qual atravessamos atualmente, sem nunca esquecer também aquilo que é a importância de começarmos já a antecipar a vaga seguinte, as vagas, eu diria que são mais do que uma, as vagas seguintes e de irmos já preparando aquilo que vai ser a resposta que vamos ter que encontrar todos em conjunto. Vamos continuar este ciclo de webinars abordando outras áreas da prestação de cuidados e deixem-me dar nota também que a APA e a Ordem dos Médicos, em parceria com o Centro Hospitalar Universitário de São João, vai também ter um webinar dedicado à segurança, à saúde ocupacional e à segurança dos profissionais, um aspecto tão crítico que também foi referido aqui, e que esse webinar irá decorrer na próxima quarta-feira às 15 horas, também de acesso gratuito para todos. Este webinar foi emitido também na página do Facebook da APA e da Ordem dos Médicos, portanto está disponível para ser visualizado a qualquer hora e a qualquer momento, sempre que houver necessidade, e será disponibilizado o vídeo editado também deste webinar na página da APA no Facebook. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigado.